Você já se perguntou o que realmente acabou com os dinossauros? Aqueles gigantes que dominaram o planeta por milhões de anos desapareceram de repente. Deixaram para trás fósseis incríveis, mas também muitas perguntas sem respostas. A principal história que a gente conhece fala sobre o impacto de um asteroide. Mas será que foi só isso? E se a verdade fosse mais complexa do que simplesmente o impacto? Será que o fim dos dinossauros foi uma conjunção de fatores ou há mais segredos escondidos na história? Hoje vamos examinar cada detalhe sobre o que realmente levou ao fim de uma era incrível e ao surgimento de uma nova face da vida da Terra. Fica com a gente que a viagem no tempo vai ser emocionante e cheia de descobertas. Olá, meus aprendizes! Sejam bem-vindos ao canal Aprendizados Novos. Eu sou a Geice Barbosa. E eu sou Cláudio Vinícius. E se você gosta de fatos curiosos assim como nós, fique até o final do vídeo. Bora lá! O mundo no período Cretáceo. Agora vamos voltar ao período Cretáceo, a última era dos dinossauros. Isso aconteceu há aproximadamente 66 milhões de anos atrás. Nesse período, o clima era quente e úmido. E o planeta era habitado por uma diversidade de dinossauros naquela época. Era um mundo dominado por gigantes predadores implacáveis. O maior dos herbívoros era o Argentinossauro, um dinossauro que pesava cerca de 100 toneladas e atingia mais de 30 metros de comprimento. Era um dos maiores animais terrestres de todos os tempos. E os predadores Tiranossauro Rex. Com a sua mordida poderosa, ele podia quebrar os ossos de seus alvos. Ele era um dos maiores caçadores que já existiu. Mas não era só os dinossauros que dominavam o cenário. No céu, os Petsauros voavam, com os Quetzalcoatlus, acho que é assim que fala. Nome difícil, né? E um Petirossauro. Petirossauro. Com enormes asas. Mas acho que é esse. Imagina, tá? voando, um negócio gigante no céu. E na terra, os grandão comendo o outro, guerra do caramba. Imagina a loucura. E as asas deles podiam chegar até 10 metros de envergadura, imagina. Tipo, era muito grande. Muito grande. Muito. 10 metros. 10 metros. E nos mares, grandes répteis marinhos, como o Mosasauro e o Plesiosauro, dominavam as águas com a sua agilidade e grandeza. Era um cenário surpreendente. Uma era de gigantes. Mas o mundo dos dinossauros começava a enfrentar desafios cada vez maiores. O clima estava se alterando. E no horizonte aproximava um desastre catastrófico. O impacto do asteroide Chicxulub. A história mais conhecida sobre a extinção dos dinossauros fala sobre o impacto de um asteroide que caiu no nosso planeta. Imagine uma rocha do tamanho de uma cidade com mais de 15 quilômetros de diâmetro, viajando a cerca de 70 mil quilômetros por hora. Ela veio de um lugar muito longe. Quando o asteroide impactou o planeta na região atual da península de Yucatán, no México, foi uma explosão muito forte. Ela liberou energia suficiente para destruir o país inteiro. O impacto criou uma enorme cratera de 180 quilômetros de diâmetro, gerando terremotos, tsunamis e incêndios florestais massivos. Mas o pior veio da nuvem de poeira que cobriu o céu. Sem luz solar, foi destruindo todas as plantas. E consequentemente a cadeia alimentar, né? Porque os que se alimentavam de planta começou a morrer. Não tinha mais. E se já não tinha mais o de planta, o que come carne vai morrer. Mais nada. Já era. As consequências globais. Mas o impacto do asteroide não foi o único fator catastrófico. O asteroide liberou uma enorme quantidade de energia. Isso provocou chuvas ácidas. Imagina ácido caindo no céu, no solo, no oceano. E até neles também. E até neles. E essa chuva ácida que caiu na Terra envenenou todo o ecossistema, prejudicando a vegetação, os animais e até a água potável. E não podemos esquecer dos incêndios florestais, né? Que acabou com quilômetros da vegetação. Imagine um mundo cheio de fumaça, um calor extremo e a atmosfera ficou impossível de se respirar. Essa combinação foi um desastre total para muitas espécies. Foi um colapso. Acabou com tudo. E não há dúvida de que o impacto do asteroide foi um fato crucial para acabar com a era dos dinossauros. Não foi só o asteroide. Muitos acreditam que o asteroide foi o culpado pela extinção dos dinossauros. Mas na verdade houve muito mais fatores. Na mesma época, a Terra estava sofrendo com uma grande atividade vulcânica.
nas trapes do Deccan, na Índia. As erupções foram muito massivas e lançaram lava por toda parte. Cinzas, gases tóxicos na atmosfera. Essas erupções vulcânicas lançaram enorme quantidade de efeito estufa de gases de dióxido de enxofre, de SO2 e CO2. E isso aumentou o efeito estufa e piorou a crise climática, que já estava se iniciando com o impacto do asteroide. Ou seja, o planeta já estava em crise climática e o asteroide foi a gota d'água, que comprovou que a Terra estava em colapso. As outras teorias surpreendentes. Mas você sabia que ainda existem umas teorias que ainda intrigam os cientistas? Uma delas diz que o campo magnético na época estava enfraquecendo, o que deixou o planeta mais vulnerável à radiação solar. E uma outra teoria também interessante é que doenças infecciosas poderiam ter afetado os dinossauros antes mesmo do impacto. Imagina só uma pandemia que devastou as espécies inteiras, deixando elas mais vulneráveis ao impacto. Além disso, as mudanças também no nível dos oceanos foram muito impactantes. O aumento do nível do mar nas alterações da temperatura dos mares modificaram os ecossistemas. Isso matou espécies e vegetações que dependiam da proximidade da água. Mas e os animais que sobreviveram? Se os dinossauros foram extintos, como a vida continuou na Terra? É porque ainda assim alguns grupos de animais conseguiram sobreviver. Pequenos mamíferos, répteis e peixes. E uma curiosidade incrível: os ancestrais dos pássaros. Isso mesmo. Vocês sabiam que os ancestrais dos pássaros é os dinossauros? Quem diria que um simples pombo na praça é parente, né? De um Velociraptor. Um simples dinossauro Um dos mais famosos que tem no mundo. Que teve no mundo, né? que teve no mundo. Então, o que realmente acabou com os dinossauros? Foi um conjunto de fatores. Foi muitas erupções vulcânicas, foi o clima que teve muitas mudanças climáticas. Teve o asteroide gigante também, né? Foi muitas coisas e pode ter coisas que a gente nem sabe que aconteceu Porque naquela época. imagina, foi um monte de coisa, uma acontecendo atrás da coisa. outra, ou antes também. Tem coisas que não tem como saber, é Não tem. milhões de anos atrás, não tem como. Deve ter sido muita coisa para destruir eles. Porque tinha muito dinossauro, tem muitos fósseis Uhum. encontrados, né? Mas e você? Qual a teoria que você acha mais aceita? Deixe sua opinião nos comentários e também alguma ideia de o que possa ter destruído todos eles. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o like de vocês para ter mais conteúdos como esse. Muito obrigado e até a próxima! Tchau!